noite, Americana, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que vocês estejam muito bem. Eu preciso saber se vocês me ouvem bem. Quem pode me ajudar a dizer se vocês me ouvem bem? Vamos lá? Comentem aí, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Boa noite a todos. Vamos lá, pessoal. Quarta-feira, dia 15 de abril, e hoje a cobra vai fumar. Hoje nós vamos falar sobre a carreata de Americana, o pronunciamento de João Dória. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero voltar no tema do assunto de hoje, que é justamente a falta de planejamento na gestão pública. Essa carreata que você está vendo, que aconteceu em Americana, em outros lugares também, não foi só em Americana, foi em Brasília, enfim. Isso é a clara indignação das pessoas por uma falta de resposta. E eu venho dizendo isso já há algum tempo. As pessoas, elas estão tentando alguma resposta, porque, assim, a colaboração existe, as pessoas estão em quarentena e ninguém está fugindo da realidade do coronavírus. Mas tem que ser feito um mínimo de planejamento possível. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Mas eu quero pedir para você compartilhar aí, compartilhe com os amigos, clica lá embaixo, clica aí. Eu quero voltar um pouco, eu fiz uma retrospectiva aqui, é um alinhamento de discurso de como a gente tem se colocado com relação ao coronavírus e com outros assuntos, desde que nós começamos a fazer a live e citando principalmente coronavírus, tá? Acompanhe comigo. No dia 13 de março, nós fizemos uma live de agradecimento aos profissionais da saúde, que a gente, como vocês sabem, que eles estão enfrentando uma barra, muitos deles, ou alguns deles, perdendo a vida em função do coronavírus. E dia 13 a gente fez esse agradecimento aos profissionais da saúde. No dia 18 de março, nós fizemos uma live especial com o Dr. Rogério Panhoca. Aquilo que o Dr. Rogério Panhoca falou no dia 18 de março, nós temos hoje a realidade e pouco mudou do que o Dr. Panhoca disse no dia 18 de março. E lá, quando quem puder lá assistir novamente, e nós temos essa live lá no canal nosso do YouTube, que é Live com Molina, lá tem sobre essa live. Essa live que o Dr. Rogério Panhoca fez com a gente, deu 132 mil visualizações, que foi uma orientação do Dr. Rogério Panhoca lá atrás, com as proteções, com o que poderia acontecer, de que forma poderia acontecer. Então, eu quero mais uma vez aplaudir o Dr. Rogério Panhoca, porque ele mais uma vez, foi um cara assertivo, fez uma carta agora em relação a esse coronavírus, a oportunidade que a gente está perdendo de ser protagonista disso, em relação à solução disso, e eu tenho acompanhado o Dr. Panhoca. No dia 21 de março, nós fizemos um áudio, uma live, não uma live, fizemos um depoimento sobre as UTIs móveis, não sei se vocês lembram disso, sobre a oportunidade de estar usando algumas UTIs móveis, ou mesmo os equipamentos. UTI móvel, o que é? São aquelas ambulâncias que tem, e elas são preparadas internamente como uma UTI. Elas funcionam como uma UTI, tá? Então, nós falamos sobre isso, a possibilidade de utilizar essas UTIs móveis, foi no dia 21 de março. No dia 26 de março, a Itália divulgou que já tinha começado a usar as UTIs móveis, os equipamentos delas, o respirador dela, e o que é legal, que algumas cidades pequenas, mas muito pequenas, do interior do Brasil, eles estão usando a UTI móvel contando como UTI. Então, por exemplo, tem cidade que tem dois leitos de UTI na cidade, e tem uma ambulância, e serve como UTI móvel. Então, nós falamos isso no dia 21 de março. No dia 25 de março, nós fizemos 5 propostas ao prefeito Omar Najjar com relação a pontos que poderiam ser observados, isso eu estou falando de planejamento, já pensando na volta, quando voltar o trabalho e o comércio.
Nosso objetivo, quando a gente fez essa sugestão para o prefeito Omar, é justamente mostrar que a gente precisa se planejar. A gente já sabe que a volta vai ser complicada, a gente já sabe que o comércio já está completamente complicado. Então, assim, o que a gente precisa fazer é planejar. Então, falando de planejamento americano, nós fizemos uma proposta de suspender a Zona Azul até o final de 2020. Suspender a Zona Azul até o final de 2020. A gente sugeriu a redução na tarifa de ônibus assim que voltar o comércio. Agora não faz sentido, porque não tem nem ônibus circulando de feriado e domingo. Tem um custo menor da tarifa. Tem um custo menor que a prefeitura subsidiasse essa diferença. A contratação antecipada, de consultas e exames, como é feito já com Saúde Já, se eu não me engano, o Jardas lembra o nome, eu tenho dificuldade de lembrar, o Saúde Já, que contrata consultas e exames da área privada para servir a população. Por que eu estou me antecipando a isso? Existe uma demanda reprimida. Não se engane que tem muitas pessoas que não estão procurando hospital, não estão fazendo consulta, porque eles estão com medo do coronavírus. E é claro. Agora, no momento que se voltar à naturalidade, e a gente espera que seja logo, essas pessoas elas têm consulta atrasada, elas têm exame atrasado. Então, assim, não espere voltar à naturalidade e todo mundo para o pronto-socorro para tentar consulta, para tentar exame. Faça uma contratação antecipada. Assim que voltar, essas pessoas já voltam para as consultas contratadas e nos exames contratados. Não voltam para o PS, para o pronto atendimento e fica exposto à contaminação. Então, nós propomos também. Redução na tarifa do DAI, e aí nós aprimoramos isso, dizendo, fazer uma média dos últimos 3, 4 meses de consumo do DAI para poder cobrar as pessoas. As pessoas estão 30, 40 dias em casa com consumo maior. E fazer o cálculo pela metade. Isso já deve ser feito, mas ainda não foi feito. Algumas cidades já fizeram isso. Calcularam pela uma média, um de 3 meses, outro de 6 meses, mas fizeram. Aqui em Americana, que eu saiba, não foi feito. E a prorrogação do IPTU. Algumas cidades também fizeram a prorrogação do IPTU, porém, a Americana, que eu saiba, também não fez. Algumas já estão fazendo. O vencimento é no mês 5, vai para o mês 8. O vencimento no mês 6, vai para o mês 9. Já se antecipando a isso. Algumas cidades também já fizeram. E aí, a pergunta assim, da onde a gente vai tirar a redução da tarifa, a contratação de consultas e exames, a redução da tarifa do DAI, prorrogação de IPTU, da onde a gente vai tirar recurso para isso? Que a prefeitura também não está arrecadando. E aí, quando nós demos aquela orientação, foi o seguinte, nós temos a Câmara Municipal de Americana, ela ia construir um prédio novo, e ia gastar 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. De forma assertiva, a Câmara, através do seu presidente, Luiz Cesareto, eles tomaram a decisão de não fazer essa construção e devolver esse dinheiro para a prefeitura. 10 milhões. Nesse dia 25 de março, a gente pediu para que o presidente Cesareto pudesse fazer uma avaliação, porque todo final do ano, chama de duodécimo, todo final do ano, normalmente é feita uma devolução de dinheiro para a prefeitura da sobra que foi programada. E o que a gente pediu naquele momento, para que a gente pudesse ter um estudo, já pudesse fazer conta quanto que ia sobrar. E aí, no dia 8 de abril, agora, o presidente da Câmara de Americana já disponibilizou mais 500 mil reais. Mais 500 mil reais. Então, nós estamos falando 10.500. 10 milhões e 500, que é muito dinheiro. Então, que a gente possa pegar esse recurso, que não estava programado para a prefeitura, e possa contratar as consultas, exames, que possa fazer a redução na tarifa do ônibus, e que quando voltar, já volte com esse planejamento. Já volte para esse planejamento. E depois, a gente voltou à operação, já está programado. Não espera 2, 3 meses para fazer isso, porque vai arrebentar a população. Ninguém está com dinheiro.
Então, se eu sei que vai reduzir a tarifa de ônibus, se eu sei que vai suspender a Zona Azul até 31 de dezembro, se eu sei que vai ter a média do DAI, eu me programo financeiramente melhor. Eu me programo financeiramente melhor. Mas, que eu saiba, a única coisa que foi feita até agora é a suspensão da Zona Azul. No dia 26 de março, nós fizemos, eu tenho certeza que o Bolsonaro não fez isso por causa da gente, mas quero parabenizar pela sábia decisão. Nós fizemos uma proposta de que as pessoas recebessem o dinheiro do governo diretamente, sem passar por governo, sem passar por nada, de Brasília até a conta da população, ou conta. E ainda eu falei, eu não sei como é que eles vão fazer, mas eles têm que se virar para achar uma solução. E eles acharam. Foi conta digital, conta da Caixa, enfim. E foi liberado aí 600 mil, depois 1.200, direto para a população. São mais de 20 milhões de pessoas beneficiadas com isso já, 20 milhões de famílias beneficiadas. E isso aconteceu, e foi no outro dia já foi feita a divulgação, e essa semana começou a fazer a liberação do recurso. O que eu quero falar para vocês desse resumo que eu estou fazendo aqui, gente, não é que eu sou o conhecedor, não. Eu quero mostrar a coerência do discurso que a gente tem feito, do posicionamento que o Ricardo Molina tem feito. A coerência. Porque tem muita gente que trabalha com biruta. Ah, tá bom para cá, vai para cá, tá bom para lá, vai para cá. Em Americana tem um perfil mais ainda, que eu não vejo os nossos políticos, que são as nossas referências, se posicionar. Eu não vejo eles se posicionar. Eu vejo eles trabalhando assim pro Facebook, né? Aí eles colocam assim, o que você achou disso? Comente, para dar engajamento no Facebook, né? E aí fica o negócio solto, né? Eu não vejo eles se posicionar, isso aqui foi legal, isso aqui foi ruim. E esse é um perfil que não pode ter mais americano. Não pode ter mais a situação de que, então, o que você achou disso? O que você achou disso? Para quê? Para gerar engajamento no Facebook? E o seu posicionamento? A gente precisa que os nossos políticos se posicionem. A gente precisa de referência política. E nós precisamos disso dos nossos políticos aqui americanos. Mas, infelizmente, eles ficam ali na meia panela ali, fica ali no meião ali, e fica mexendo com a rede social. O que eu achei? Vê aí, comente aí, o que você achou? O Dória, o que ele achou? O que você achou que o Dória fez? E não sai do lugar. E isso cansa. Isso, da minha parte, pelo menos, cansa. Tá? Continuando aqui. No dia 28 de março, eu fiz um elogio à equipe do Bolsonaro com relação ao ministro Mandetta. Eu fiz um elogio com relação ao ministro Mandetta, ao ministro o Sérgio Moro e o Paulo Guedes, eu já tenho admiração antes de saber do Luiz Henrique Mandetta. Eu já tenho admiração, sou Sérgio Moro, para quem pergunta do meu posicionamento, sou sim a favor do Sérgio Moro, até debaixo d'água, sou a favor do Sérgio Moro. E o Mandetta, ele estava em uma conduta, a meu ver, bacana. Só que a minha opinião é de que o Henrique Mandetta se perdeu no meio do caminho. Ele se perdeu no meio do caminho, ele estava indo num direcionamento certo, ele estava tecnicamente no caminho, só que ele se perdeu no meio do caminho. E, para mim, a gota d'água foi a entrevista que ele deu no dia 12 de abril, no Fantástico. Não por ser no Fantástico, mas aí acho que ele perdeu o raciocínio técnico e passou a ter um raciocínio um pouco mais político. E aí tem uma questão muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Imagina que você administra a sua casa, você administra alguma área. Imagine você. E aí você tem uma pessoa na sua família, uma pessoa na sua área que não está alinhado com você e você tem a decisão a tomar. Opinião se respeita, mas eu estou falando agora de hierarquia, eu estou falando de administração. Como é que fica a administração Jair Bolsonaro, ele falando uma coisa e o Mandetta falando outra? O que me incomoda no Mandetta, e é assim que me incomoda no governo João Dória, é que assim, o problema existe.
O problema existe. O coronavírus é extremamente prejudicial. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Acho que ninguém no Brasil no mundo tem dúvida do que o coronavírus é capaz. O que me incomoda é as pessoas, os políticos, não se propor a fazer um planejamento. Eu quero aqui pular, deixa eu pular aqui para um dia aqui importante. No dia 9 de abril, o governador de Santa Catarina, 9 de abril, o governador de Santa Catarina, ele fez um planejamento. Ele colocou assim, ó, isso foi no dia 9, ele colocou assim que, não foi dia 9 não, peraí. No dia 11 de abril, eu fiz um depoimento aqui sobre a programação do governador de Santa Catarina. O que ele fez? No dia 1º de abril, ele sugeriu reabertura do comércio, ele liberou a abertura do comércio com restrições. Comércio pequeno, porta pequena, tá? Ele vetou, até dia 30 de abril, shoppings, bares e restaurantes com pessoas. Ele vetou. Até 30 de abril não tem. Ele vetou até dia 31/5, praias, aulas e eventos esportivos. Pelo menos o povo de Santa Catarina, eles sabem que dia 1º de maio vai poder voltar shopping, vai voltar bar e restaurante. Que dia 1º de junho vai poder voltar as aulas, as praias e os eventos esportivos. É um planejamento? É um planejamento. Só que em São Paulo não acontece isso. E aí eu vou aqui defender o Omar, que o Omar, ele tentou fazer a abertura de algumas coisas e foi imediatamente pedido para não abrir pelo governo. O que eu clamo aqui, voltando só no dia 28 de março, tá? Na entrevista do Mandetta, o Mandetta, ele se perdeu. Eu acho, a sensação é que ele não sabe mais quanto que é esse pico. Aí, o que a população fica maluca? E aí eu entendo os protestos. Um vai lá e fala que o pico já é agora. O outro vai lá e fala que o pico é em junho. Caramba, que coisa é essa? Agora, o que me incomoda é assim, ó. Tem projeção de quantas pessoas deixaram de morrer. Tem projeção de qual é o efeito do coronavírus. Por mais que tenha bem errado aí algumas coisas. De novo, eu não estou dizendo que o coronavírus é fácil. Eu não estou dizendo que amanhã todo mundo tem que voltar a trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo planejamento. E o Mandetta, ele ficou 30 dias na mesma tecla e não soube sentar com as outras áreas, a economia, por exemplo, falar, viu, ok, você precisa voltar, mas eu tenho restrição. Vamos voltar dessa forma, a partir de tal data, a partir de tal dia. Não aconteceu. Passou 30 dias. Se você pegar os 30 dias do Mandetta, a linha dele é a mesma. Então, eu acho que podia ter tido um esforço maior de sentar com as outras áreas e falar, gente, vamos lá, vocês precisam abrir também por causa da economia, então vamos lá. Deixa eu fazer uma projeção para vocês. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer dessa forma, mas não foi feito. E nós continuamos sem resposta. Então, no dia 31 de março, nós fizemos aí o comunicado daquela live do dia 25 de março, que a Zona Azul foi suspensa em Americana. No dia 2 de abril, eu postei uma coisa muito legal que poucas pessoas observaram. Teve um TBT lá, que eu recebi o título de cidadão americanense em 2018. Eu não nasci em Americana, eu nasci no interior de São Paulo, lá em Estrela do Oeste. Vim para Americana faz mais de 20 anos. E algumas pessoas, eu recebi alguma crítica de algumas pessoas
que o Molina quer falar de Americana e não nasceu em Americana. Eu quero pedir a gentileza de vocês de respeitar o nosso desejo de ajudar a cidade americana. E eu coloquei uma TBT lá que o Dr. Tebaldi nasceu em Araras. E aí o pessoal falou, pô, nasceu em Araras. Pessoal, tem muita gente da cidade americana que não nasceu em Americana. Mas muita gente. Que graças a Deus essas pessoas foram pela cidade de Americana. Então é assim, e graças a Deus eu fui muito bem recebido nessa cidade, assim como essas pessoas também. Mas tem muita gente de Fernandópolis, Jales, Votuporanga, deve ter muita gente na live aí que pode dizer de onde que é, de onde que veio. E isso é gostoso, cara, isso é bom. E eu fico muito feliz de poder hoje ser um americanense pelo meu título que eu recebi, e saber que o Dr. Tebaldi era de Araras, e foi um cara que fez milhares de coisas para a cidade americana, milhares. No dia 9 de abril, véspera de feriado, a prefeitura fez um decreto que suspendeu os ônibus feriados e aos domingos. Isso atrapalha, e eu disse no meu pronunciamento aqui, de que isso atrapalha muito as pessoas que precisam trabalhar, e não só as pessoas que precisam trabalhar, a do supermercado, da farmácia, do hospital, mas as pessoas que tiverem algum problema e precisar ir para um hospital, por exemplo. O que elas vão? Então, eu acho que, de novo, planejamento. Se faz um planejamento falando, ó, aos domingos vai ser reduzido o ônibus, então, em vez de passar tal hora, a programação é essa. Todo mundo se programa. Essa decisão de fazer vai parar e não vai ter, não é legal. Isso, para mim, é falta de planejamento. Antes de continuar, deixa eu falar algumas pessoas aqui que estão aqui com a gente. A Rita, a Fátima, o Marcelo, o Pedro Ganarani, oi Pedro, Felipe Corá, Carla Fernanda, a Rose e o Cozan, Reginaldo Miranda, José Alberto Fuminho, infelizmente temos alguns políticos submarinos, né, Fuminho? Some. Leila, boa noite, Leila. Ediomar Peixoto, qual a previsão de queda de arrecadação para esse ano? Não sei, não vi nada. E aí eu posso dizer que numa coletiva que o Dória fez, Marcelo de Lima, eu nasci em Rio Claro. Boa, Marcelo. Quem mais que mora em Americana que não nasceu em Americana? Coloca aí, entra aí. O Atos, o Camilo Nader, a Érica, com certeza vai virar um caos até porque cancelaram várias cirurgias, e é verdade. O Márcio, o que mais que temos aqui? O Reginaldo Marangoni, grande Reginaldo, grande abraço, meu amigo. Flávio Vicentim, Flávio, grande abraço, irmão. Edmilson Silva Almeida, o áudio está perfeito, obrigado. A Fabiana Vila Assunção, Fabiana, que é lá de Estrela. Fabiana, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Alessandra, Barão, Reginaldo Marangoni. Tá aqui, pessoal. Boa noite, Paulo Scalco. Eu quero ouvir aí, eu fiquei curioso agora. Antônio Jardas, mora Americana. Eu nasci em Pedra Branca, no Ceará. Ei, Antônio Jardas. Fuminho, sou de Pitangueiras e tenho o título de cidadão americanense. Tá aí, ó. Fuminho também, um cara iluminado da cidade americana. Rogério Takiuchi, grande Takiuchi. Eu nasci em Pirassununga, mas moro aí há mais de 25 anos. Parabéns, Rogério, o Takiuchi. É isso aí, cara. A Leila nasceu em Americana. Ê, Leila, americanense da gema. Tem muita gente que mora em Americana e não é daqui. Ó, o Flávio, nasci em Santa Bárbara do Oeste, ganhei o título de cidadão americanense. Trabalhei 29 anos aqui na polícia. Parabéns, Flávio. Então, assim, tem muita gente que mora em Americana e não é de Americana. E são pessoas que fazem muito pela cidade americana. Parabéns a todos vocês. Confesso que eu fiquei assustado, que eu recebi lá no Facebook alguém falando, pô, o que você quer falar de Americana? Você nem é de Americana. Eu tenho certeza que essa não é a visão de todos os americanos de Americana. Eu tenho certeza disso, que nasceram Americana. E pode ter certeza que tem muita gente aqui Americana que não é daqui, e eu vou levantar essa estatística, que tem uma honra e um orgulho de trabalhar em Americana. E eu sou mais um. Eu sou mais um que saí de uma cidade muito pequenininha, com 8 mil habitantes, chamada Estrela do Oeste, com muito orgulho, e vim para a Americana. Estou aqui há mais de 20 anos, eu tenho orgulho, e aqui quero permanecer por muito mais tempo.
O Flávio mora aqui há 48 anos. E aí, gente, mais um assunto aqui antes de falar da carreata. Em que cidade você nasceu? Muito bem, eu quero saber. A OMS, para ela aceitar, vamos dizer assim, uma volta da quarentena, ela exige que o país tenha 6 coisas. A Organização Mundial de Saúde, para ela identificar de que esse país tem condição de voltar da quarentena. Aqui, tem outra aqui, ó, Rita, nasci em Matão, mora 42 anos, americana, com muito orgulho. Valmir Campos, aí, Molina, esse Valmir Campos é um professor que eu tenho, só interrompendo um pouquinho, esse cara chama Valmir Campos aí, esse cara, eu trabalhei numa empresa de gás em Paulínia, trabalhava na área de produção, depois eu fui subindo, fui galgando espaço, e esse cara aí chamado Valmir Campos me ensinou, mas muita coisa. Esse cara é meu professor. Valmir, eu lembro de você muito, e faço questão de dizer que o muito que eu conheço de produção, o muito que eu conheço de engenharia, o muito que eu conheço de manutenção, foi com você, Valmir. Você é meu professor, cara. Isso aí eu vou falar pro resto da minha vida. Sou de Santo André, moro 25 anos aqui. Tá certo, Alessandra. Aí, ó, tá quanta gente que não tem orgulho daqui, né? Renan Ferra. Boa noite, Molina. Comente sobre o DAI. O DAI, na minha modesta opinião, ele perdeu completamente o controle do processo. E por que ele perdeu o controle do processo? Porque é de conhecimento que as tubulações do DAI já são sucateadas, já é de conhecimento que, como sempre, americana, se olha tudo por cima, mas debaixo da terra não se vê nada, não se olha o saneamento, não se olha o DAI. Então, tudo que está por cima, que é praça, essas coisas que dá a imagem, isso os políticos gostam de fazer. Mas o que está lá embaixo, na terra, ninguém quer fazer. E o DAI é uma dessas. E eu vou dizer para vocês, se não tiver algum tipo de ação, mas não é ação de sair arrumando, não, é alguma coisa muito forte para resolver o plano do DAI, daqui 1, 2 anos, no máximo, essa cidade vai parar ainda mais por falta de água. Ela vai parar. Porque agora chegou no ponto, tem que trocar tudo. E como é que troca tudo numa cidade que está tendo vida? Como é que troca? Escrevam, daqui 1 ou 2 anos, a cidade americana, ela vai parar por falta de água. Porque, assim, se a gente achar que a gente começar hoje, trocar um pedaço da Campos Sales, trocar um pedaço de tal lugar, vai resolver? Não vai. Ou se tem uma estratégia muito maior sobre isso, sobre o DAI americana, ou nós vamos ficar, cada vez mais vai aumentar a falta de água na cidade americana. Desculpe que às vezes eu não estou olhando para vocês aqui, é que eu olho aqui, a câmera aqui em cima, então está comentado sobre o DAI, tá? Então eu estava falando aqui da OMS, a OMS exige 6 critérios para o país deixar de ser quarentena. Transmissão controlada. Alguém sabe me dizer no Brasil se a transmissão está controlada? Sistema de saúde capaz de testar e isolar os casos. Alguém sabe me dizer? Minimizar surtos em casas de repouso. Olha só. Administrar importação de casos. Engajamento da comunidade e prevenção no trabalho nas escolas. O engajamento da sociedade, da comunidade, tem. O Brasil parou. Tem engajamento da sociedade. Tem um que sai ali, outro que sai ali, tem os pontos. Mas a grande maioria, e até fala 60%, 70%, está aderindo ao engajamento. Só que as outras coisas que a gente precisa não tem resposta. A gente não consegue ouvir, por exemplo, em São Paulo, está controlada a situação do coronavírus? Tem o problema, mas está controlada? Aonde está? Em que pé estamos? O sistema de saúde é capaz de testar e isolar os casos? Tem resposta? Aí, assim, o Bolsonaro chamou para si a responsabilidade de fazer algumas coisas. Porém, alguns governadores foram no STF e exigiram que a decisão do Estado é dos governadores. O Bolsonaro falou, beleza, ok. Só que eu ainda vejo, volto a dizer,
poucos ou quase nenhum para falar de Santa Catarina, propondo o planejamento. Eu sei que nunca nenhum governador vai me ouvir, mas eu queria só que eles entendessem o seguinte, pensa comigo, entenda o seguinte, se vocês governadores apresentarem um planejamento, nós vamos dar a primeira abertura dessa forma, desse jeito, no dia tal, depois não sei quantos dias a gente vai para o dia tal, depois não sei quantos dias a gente vai para o dia tal. Se vocês fizerem um planejamento para a população abraça ainda mais a quarentena. Agora, se vocês não derem uma resposta para a população e simplesmente dizer o seguinte, continua, quarentena... Se vocês fizerem isso, desculpa, vai acontecer isso que está acontecendo. Ninguém foi na carreata lá do Dória porque é feliz, é alegre. O pessoal está indo lá na carreata do Dória porque precisa de resposta. Então, a melhor forma de combater tudo isso, as carreatas, os protestos, é dando resposta. E a resposta chama-se planejamento. De novo, eu não estou dizendo para que as pessoas encarem o coronavírus. Não estou dizendo isso. Não façam isso. Isso é loucura. Não estou dizendo isso. Ninguém está dizendo que não tem que respeitar a quarentena. Ninguém está dizendo isso. Agora, o que precisa ser feito por parte da administração federal, e aqui falando minhas redes sociais, nossa, que feio isso, hein? Pelo amor de Deus, você acaba comigo, meu estagiário, você acaba comigo, redes sociais. Ninguém está dizendo que tem que deixar de fazer quarentena, ninguém está dizendo que tem que bater no peito e sair para trabalhar, ninguém quer fazer isso. Ninguém em sã consciência quer fazer isso. A única coisa que as pessoas querem é se planejar, se programar. Não dá para falar assim, a quarentena vai até dia 22 de abril. Se chegar no dia 22 de abril e simplesmente falar assim, a quarentena é para mais 15 dias, e não der resposta, é vocês que estão matando a população. Sabe por quê? Porque a população está desesperada. A população quer saber quando que ela vai poder trabalhar, se ela paga essa conta, se ela paga do mês que vem, se ela não paga, se ela segura, se ela faz empréstimo. A população está sem planejamento, gente. Pelo amor de Deus, governantes. Pensem nisso. Façam planejamento. Da mesma forma que eu estou falando do governo estadual, eu estou dizendo Americana. Prefeito Omar, se é possível ser feito a redução da tarifa de ônibus quando voltar, se é possível contratar as consultas e exames quando voltar, se é possível fazer a conta do DAI pelo trimestre, não pelo mês, se é possível fazer isso, Omar, anuncia. Não espera voltar a quarentena para anunciar. Você já matou as pessoas. Então, assim, anuncia antes, para as pessoas saberem que quando voltar, o ônibus, em vez de 4,70, vai estar 3 não sei quanto, vai estar 2. Anuncia, prefeito Omar, para as pessoas poderem se planejar. As pessoas precisam se planejar. O que está sendo egoísta por parte das gestões públicas, e eu vejo a grande maioria delas, é saber das informações e não abrir as informações. As informações referentes assim, pessoal, tem que ficar em casa, quarentena, tudo isso passa, e a população está fazendo. E o outro lado da moeda? Pessoal, vão ficar em quarentena até o dia tal, tudo seguir programado, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Não me diga que não dá para fazer. O Mandetta usou uma expressão na entrevista domingo, que eu achei muito, muito, muito forte. Mas eu gostei. Ele falou assim, nós temos os cálculos matemáticos das projeções. Nós sabemos dos cálculos matemáticos das projeções. Então, é assim, se tem os cálculos matemáticos das projeções e tem as projeções, dá para planejar. Nem que você tem que falar que assim, vai ficar fechado até de 1º de junho. Mas depois vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, gente, planeja. E aqui, de novo, é o assunto da live de hoje. Planejem. Planejem, Omar. Planeja, Dora. Não faça com a gente voltar, dia 22, fazer um pronunciamento, uma coletiva de imprensa, e falar, agora em vez de 22, vai ser mais 15 dias. Pelo amor de Deus.
Não faça isso sem apresentar planejamento. Diga o que vai fazer, por quê e qual é a escala de retornada às atividades. Mesmo que ela é longe, mas faça um planejamento. Mas faça e comprove por quê. Ninguém está dizendo, eu vou repetir de novo, ninguém está dizendo que é para voltar todo mundo sem critério, taca o pau, sem máscara, volta todo mundo, volta o grupo de risco. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso. O que eu estou pedindo aqui é planejamento. E isso tem que ser feito na espera, até porque os governadores pediram, tem que ser feito na esfera do Estado e em Americana. Em Americana, o Omar pode ir lá abrir isso? Não pode. Por quê? Porque tem um decreto do governo. E ele está respeitando o decreto. Porque ele foi tentar abrir e não deu certo. Ponto. Mas, Omar, e eu me coloco à sua disposição, sem nenhuma dor de cabeça, de fazer o planejamento para depois, Omar. Faz o planejamento para depois. Olha a questão do ônibus, Omar. Já vê quanto que esses 10 milhões e 500 que vai voltar da Câmara, quanto que dá para fazer uma subsídio da tarifa, Omar? Omar, houve um recurso, uma emenda que chegou a 1 milhão. Chegou a 1 milhão de reais para fazer consulta e exame. Omar, pelo que foi anunciado, a fila acabou. Pelo que foi anunciado. Pelo que foi anunciado. Então, assim, Omar, se você já tem, você sabe que 1 milhão ajuda, se já tem um milhão que ajuda, faz o seguinte, Omar, e já vai contratando isso. Já vê esse negócio do ônibus, quanto que é o subsídio, quanto gasta com passagem de ônibus, quanto dá para ser feito. Usa esses 10 milhões de reais em benefício da população. Não põe no caixa. Usa a favor da população. Da população. Eu vi aqui o Adriano me perguntando, Adriano, fala da manifestação de sábado. O que nós vamos ter sábado? Fala para mim primeiro para eu poder falar para você. Mêncio Toledo, essa é a previsão do Mandretta? É igual a Dilma, não vamos colocar meta e quando atingir a meta, dobra a meta. Concordo. É mais ou menos isso, deixa solto. Valmir Moraes, boa noite, Molina. O problema é que o governador não está pensando na população. Ele só pensa em presidência. Aí eu tenho que fazer um parênteses. Realmente, Valmir, esse negócio da quarentena virou uma guerra política. Quem segura mais, quem aguenta mais, virou uma guerra política que realmente agora não sei se a questão é técnica ou é política. E isso é ruim. Quem paga a conta? A população. Quem morre? A população. O meu sonho era que tivesse uma coletiva com Dória e Bolsonaro junto, falando a mesma língua. Falando a mesma língua. Até porque o estado de São Paulo é o grande número do coronavírus. Tem outros estados, mas o grande número tem em São Paulo. E se Bolsonaro e Dória não falar a mesma língua, sabe o que não vai acontecer? Estamos ferrados. Por quê? Porque o governo quer fazer de um jeito, o Dória quer fazer de outro, e aí a população vai ter que aguentar. E eu posso falar para você, para recuperar a nossa economia, se a gente está achando que vai rapidinho, não é só no Brasil, é no mundo. Então, é assim, eu apoio a administração da saúde quando ela coloca o que está acontecendo, mas eu não apoio ela não propor fazer um planejamento. Leila, concordo. Edson Sonsini, Paulo Virgílio. Bom, gente, o tema hoje era planejamento. Sobre a carreata do Dória, que sirva para o Dória não esperar acontecer outra. Não é por americano. Porque assim, houve a carreata. E agora, pelo que eu estou vendo aí, vai ter outra também em frente à van. Houve a carreata. O Dória foi muito infeliz em dizer que a Americana teve uma carreata com 2 dúzias de carro. Ele foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Foi muito infeliz. E aí ele acabou mexendo com o brilho de muita gente. O Galante, te respondendo aqui, o que eu acho da manifestação na rua, eu não acho legal. Só que eu acho o seguinte, se também o governo não dá um planejamento de volta, você colocou aqui, sem ter um plano de volta correta,
Mas qual é esse plano de volta correto? Cadê esse plano de volta correto? É isso que eu estou cobrando, o Cláudio, o Galante. É isso que eu estou cobrando. As pessoas estão cada um indo para um canto, estão indo para a rua, estão indo para o lugar, porque não tem resposta. De novo, se tivesse um planejamento, volta a dizer, Santa Catarina fez. O governador de Santa Catarina fez. Alessandra, sobre o planejamento, não seria o caso da CIA chegar junto com os comerciantes e empresários juntamente com o prefeito? Não, Alessandra, e vou explicar por quê. Porque se o prefeito tomar uma iniciativa aqui independente, o Estado vai atuar em cima da Prefeitura da Americana, porque tem que seguir o decreto estadual. Todos os 645 municípios do Estado têm que seguir o que o governo estadual está dizendo. Lá em Santa Catarina foi feito porque o governador tomou a decisão de fazer um planejamento. Volta um pouco agora, volta dia 30 de abril e volta dia 30 de maio. Ele fez um planejamento disso. Então, todas as cidades que estão tentando fazer um planejamento, eu sei que lá no interior de São Paulo, Jales tentou fazer, o próprio mesmo Estrela do Oeste tentou fazer, não adianta. Vai vir o governador, o decreto vai falar, não pode fazer. Então, é assim, não tem. O Ministério Público vai falar para não fazer. Então, é assim, por quê? Porque está cada um tentando ver o seu. Imagina a pressão de cada um tentando resolver. Tem que existir um plano, tem que achar um médico para dar uma lógica. O problema é que ninguém quer ser. Então, Galante, a gente achou que esse cara ia ser o Mandetta. A gente achou que ia ser o Mandetta. E não foi. Porque ele colocou a situação, mas não fez o planejamento. Ou sobre a Americana, aumentou o caso hoje significativamente. E sabe o que é meu medo? Aqui, William Carvalho. Hoje a Americana, coloca aí, hoje a Americana aumentou mais vírus, lamentavelmente, aumentou mesmo. Parece que aumentou mais 11. Sabe por que está acontecendo isso? É porque estava previsto? Ou era porque as pessoas estão amolecendo a quarentena? Nós temos que entender se esse aumento é o planejado. Pessoal, vai ter um aumento, vai acontecer isso, e para isso tem um hospital de campanha, vai fazer isso e você sabe. Eu não sei se é isso. Você sabe? Eu não sei. Então, esses 11 que aumentou a mais, estava no previsto? Não estava no previsto? O que nós temos que tomar cuidado, que segundo, e aí eu vou seguir o que o Mandetta disse, segundo o Mandetta e o Dória, isso vai aumentar muito mais. Então, quando isso for dar um pico ou crescer rapidamente, nós não devemos ficar assustados com relação aos números, porque estava previsto, mesmo com a quarentena. Mesmo a quarentena, não estava previsto. Não vai existir nenhum que vai ser, não é Mandetta, não o próximo também, não vai conseguir. O sistema da pressão, como você falou, está errado. Então, mas eu acho que é assim, ó. Eu acho que em São Paulo, vamos falar em São Paulo aqui principalmente, aqui em Bitinga, nenhum caso. Legal, Everson, que legal. São Paulo, a estrutura técnica que tem, e o federal também, tem alguém que consegue colocar isso no papel e fazer um planejamento. Agora, o que parece, e aí desculpa a palavra que eu vou usar, é mais cômodo falar, olha, fique em casa, porque a gente sabe que o bicho vai ser feio, e não dá resposta. O que eu acho, Galante, minha opinião, é que quanto mais demorar esse planejamento, mais vai... Não existe exame. Ó, Galante, não existe exame. Quando vai ter? De que forma vai ter? Se não vai ter exame. Vai voltar quando? Em julho? Agosto? Então, planeja. Planejamento se faz com aquilo que você tem na mão, Cláudio, Galante. Você sabe melhor do que eu. Com aquilo que tem na mão. Se você tem na mão o cenário é esse, você faz um planejamento. Você tem um cenário esse, você faz outro planejamento. Dá para fazer. O Omar, ele já tem um cenário financeiro. Ele tem lá o dinheiro que voltou da Câmara, ele tem o que pode ajudar a população, pode ser que eu tenha outras coisas que podem ajudar a população e não estou conseguindo enxergar, mas eu vi Zona Azul, vi ônibus, vi DAI, vi os exames e o IPTU. Pode ser que tenha outras coisas. Tá? Eu acho que o Omar tem que fazer esse planejamento e anunciar à população que depois que voltar, não é agora. Agora não adianta. Depois que voltar vai ser isso. Gente, tem gente que não tem mais comida. Pelo amor de Deus. Tem gente que não tem mais comida. Não tem mais comida.
Não tem. Você acha que esse pessoal tem cabeça suficiente para ficar aguentando isso sem nenhum retorno? Ninguém quer se comprometer. É isso mesmo, ô Galante. Ninguém quer se comprometer. E aí eu dou a mão para o Motório Bolsonaro. Quando ele fez aquele anúncio, lembra aquele anúncio meio maluco que ele fez lá? Que ele falou que esse anúncio que ele fez de que tinha que voltar, mas foi um anúncio esquisito. Eu mesmo falei, liguei para meus amigos, falei, o que esse homem fez, gente? Na verdade, ele foi mal orientado na fala. A fala dele foi ruim. Mas ali, e já faz umas 2, 3 semanas, ali ele falava, tem que voltar, mas tem que ser de forma gradativa, tem que ser assim. Só que ele também não apresentou o planejamento. Por que não apresentou? Porque os governadores assumiram a responsabilidade. Mas eles assumiram responsabilidades e cadê? Cadê o planejamento? Então, gente, nós andamos aí praticamente quase 1 hora de live. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente para falar de planejamento. Vou insistir nisso. E se precisar, eu volto antes de quarta-feira para falar sobre isso. Espero de coração que possa haver um planejamento em Americana, com relação a essas coisas que a gente sugeriu, redução da tarifa de ônibus, subsídio da tarifa de ônibus, baixe isso aí pela metade, IPTU, faz uma reprogramação, com contratação de consultas de exames particulares, porque na hora que voltar isso vai ser um estouro com relação a isso. E a área azul que foi suspensa, que ela seja, se não suspensa até dia 31/12, que possa haver uma redução. Omar, com isso daí, cara, as pessoas vão conseguir, e o DAI, fazer uma pela média. Omar, faz isso, Omar. Estou te pedindo, faça isso. A população vai te enaltecer e principalmente entender que você está pensando nas pessoas mais simples, Omar. As pessoas precisam saber que quando voltar, se o ônibus vai estar ao mesmo preço, vai estar, mas dá para abaixar? Abaixa, Omar. Coloca um decreto, Omar, que quando for liberada a quarentena pelo governo do estado, os ônibus voltarão ao preço de tanto, que as consultas já são contratadas. Faz isso, Omar. Você tem 10 milhões e 500 que a Câmara devolveu para você. Se não dá para fazer tudo, faça a maioria. Faça a maioria. Faça o que dá, Omar. Mas faça. Com relação ao João Dória, eu imagino que nunca o João Dória vai estar me ouvindo, mas eu peço e tento que ele entenda que se ele não apresentar um planejamento, a carreata vai ser muito maior. E não é porque eu quero, você quer, outro não quer. É porque as pessoas estão tendo resposta. Dória, que a carreata americana seja um exemplo do que pode acontecer no estado inteiro. Antecipe, faz um planejamento, João Dória. Senta com o pessoal da saúde, senta com o Rodrigo Garcia, senta com o seu pessoal, faça um planejamento. Vocês têm os dados. A área de saúde tua tem todos os dados do que vai acontecer. Olha como um todo. Olha essa questão da saúde. Você sabe melhor fazer vocês são muito técnicos, vocês sabem fazer isso. Você conseguiu, importante, eu vi o João Dória falando, ele conseguiu projetar o que vai acontecer com o Estado, a receita do Estado, a queda do ICMS, que vai acontecer em abril, maio, junho, julho e agosto. Ele apresentou, eu vi. É o que o nosso amigo lá da praia, lá do Zanaga, ele está falando com relação à previsão de arrecadação de Americana, que a gente não tem. O que eu tô falando para o Dória é que ele fez um planejamento para o Estado. Dória, faz um planejamento agora de quando pode ser essa volta, por mais longa que ela possa ser. Ajuda a população. A população precisa tomar decisão. A população precisa saber que paga, que não paga, que faz, que não faz. Ajude as empresas, João Dória. Sabe por quê, João Dória? Porque já faz mais de 15 dias que está parado. E as empresas, as grandes principalmente, deram férias coletivas e estão suspendendo os pagamentos. Sabe por quê, João Dória? Porque as pessoas não sabem quando vai voltar. Se as empresas souberem quando vai voltar, essas empresas se organizariam. Pô, vai voltar daqui uma semana? Puta, eu vou segurar aqui porque demitir custa. Demitir pessoas custa, João Dória. Então, para você contratar de volta, custa também. Então, tudo custa. Então, assim, se você fizer um planejamento para essas empresas, vai completar 30 dias. Esses caras deram férias coletiva.
se não tiver uma saída, eles vão fazer suspensão de pagamento. Por que eles estão errados? Por quê? Porque eles não sabem quando que vai voltar. Aí ele vai ficar com as pessoas lá fazendo o quê? Se está fechada a empresa. Então, assim, se tiver um planejamento, as pessoas vão falar assim, ó, bacana, vamos fazer o seguinte, falta uma semana, vamos segurar aqui a turma, uma semana a gente volta. Pronto. Então, essa é mais uma coisa que tem que incluir aí. Então, nós falamos do planejamento da cidade americana, falamos do planejamento do João Dória, do governo do estado de São Paulo, falamos aqui um pouco sobre o DAI, eu quero falar sobre isso com mais calma, mas escrevam. Escrevam o que esse maluco aqui está dizendo. Daqui 1 ano, 2 anos, se seguir só fazendo manutenção pontual da rede, a americana vai parar por falta de água. Escrevam aí. Se não tiver uma postura bem radical com relação a isso, ô Rodrigo, me ajuda aí, dia 20/3. Dia 20, então, faz um mês, né, Rodrigo? Um mês, vai fazer um mês e está parado. As empresas estão voltando de férias coletivas. João Dória, apresenta o planejamento. Não espera dia 22, não. Faz antes. Antecipa isso. Faz isso antes, tá bom? Então, tá aí, o planejamento municipal que a gente está sugerindo, o estadual que a gente está sugerindo. Acho que o Mandetta não tem mínima condição de ficar mais no governo Bolsonaro. E ele se perdeu com relação à política. Enfim, quis fazer um enfrentamento necessário. Eu não estou dizendo que ele tinha que baixar a cabeça ou não, mas tem forma de se agrupar e não se dividir. E o que ele fez foi se dividir. Então, acho que não tem clima para isso. E aí, nós vamos ficar mais louco que vai entrar outro, de repente, falando tudo diferente. Aí nós vamos ficar mais louco mesmo, vai ficar mais careca. Tá bom, gente? Boa noite a todos aí, fiquem com Deus. E eu volto, independente de ser quarta-feira, para falar sobre isso. Um grande abraço para vocês.